Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita estarei indicando o terceiro volume das Cartas de Paulo. O terceiro volume são 6 cartas comentadas, incluindo Hebreus, porque para Rinaldo Fabres, Hebreus era de Paulo, ele entendia que era de Paulo, que Paulo escreveu Hebreus, é a posição dele. Quem era ou quem foi esse camarada? Ele já faleceu, assim como Giuseppe Barbaglio, que comentou o volume 1 e volume 2, né? 4 cartas em cada volume, volume 1 e volume 2, são 4 cartas comentadas, total 8 cartas nos 2 volumes, que o Giuseppe Barbaglio comenta. Giuseppe Barbaglio também faleceu, já é falecido, tá? Ambos, tanto Rinaldo Fabres como Barbaglio, eram eruditos em Novo Testamento, grandes exegetas, professores no Novo Testamento. Deu aula, ou deram aula, na escola gregoriana, na Faculdade Gregoriana de Roma. Inclusive, o conteúdo desses materiais aqui foram aulas ministradas lá, né, para os futuros sacerdotes, né, os futuros padres, que naquela época estavam fazendo seminário em Roma. E é um material maravilhoso, exegético, acadêmico, histórico, traz aqui a historicidade, a cultura, vocês verão aqui. Então, Rinaldo Fabres, ele foi um grande erudito em Novo Testamento, né? E o seu doutorado teve a especialização, assim também como Barbaglio, Giuseppe Barbaglio, na teologia de Paulo, na vida de Paulo, nas cartas de Paulo, ok? E essa coleção bíblica Loyola, que é uma coleção só de comentários do Novo Testamento, são 8. Tá? Fora os outros livros que tratam sobre o Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento, os evangelhos sinóticos e a fonte K, enfim. E do Antigo Testamento nós temos aí mais de 50 volumes. Ou melhor, 40 volumes. Eu não sei o número exato, mas 42 volumes, 42, 43 volumes aproximadamente aí do Antigo Testamento, que trata também sobre o texto do Antigo Testamento, o contexto do Antigo Testamento. É maravilhoso. E é uma obra cara. São obras caras. Se você for ter tudo aí, você vai gastar mais de R$ 1.000. Né? Eu penso que pelo peso da Loyola, a capa deveria ser melhor, porque a capa é de papel, né? A capa que é de papel deveria ser uma capa dura, mas se fosse capa dura seria mais caro ainda, tá? Essas 3 obras aqui eu paguei R$ 244 na promoção, tá? Na promoção, mas é uma obra que vale a pena, devido ao peso e o conteúdo. Então, vamos abrir aqui para vocês verem essa obra. Aqui está a coleção. Deixa eu pegar aqui a coleção do Novo Testamento, tá? Que são 8 volumes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. São 8 volumes, tá? Então você tem os comentários do Novo Testamento aqui, ó. Volume 1, volume 2, os evangelhos, que eles comentam Mateus e Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que são 3 volumes, as cartas católicas ou gerais ou universais e o Apocalipse, ok? Aqui nós temos a ficha catalográfica, né? Essa obra foi lançada em 1980 na Itália, porque ambos os escritores eram italianos, ok? E em 89, ela foi publicada ou foi traduzida para o português, tá? Para o português. Em 89, 90, 91, 92, tá? Esses comentários foram publicados e até hoje vende muito, porque é uma obra monumental. E aqui nós temos um índice, né? Aqui nós temos um índice do terceiro volume, e um terceiro volume, o Rinaldo Fabre, que era especialista em Paulo, né? Ele vai dar uma introdução geral sobre Paulo. Aí começam os comentários, ó. Carta aos Colossenses, nós temos introdução
texto e comentário, e temos as notas. São 5 notas que ele vai falar sobre Colossenses e Efésios, a semelhança entre ambas as cartas. Vocês verão aqui, eu quero mostrar para vocês rapidamente. Tá? Dessas 5 notas nós temos aqui, ó, a cristologia em Colossenses, tá? Códigos dos deveres familiares em Colossenses e Efésios, símbolos e realidade da igreja nas cartas aos Colossenses e aos Efésios, tá? Origem e significado daquela palavra mistério, né, em Colossenses e Efésios, né, que era algo oculto, escondido, que estava trancado a 7 chaves, né, ao pessoal do Antigo Testamento, mas Deus revelou a Paulo por meio do ministério de Paulo e por aí vai. Catálogos de virtudes e vícios em Colossenses e Efésios. Então são 5 notas maravilhosas. Depois nós temos a carta aos Efésios, introdução, texto e comentário. As cartas pastorais, que são as 2 cartas a Timóteo e a Tito. E é interessante, 1 Timóteo, ele vai dar aqui, ó, 1 Timóteo, né? Texto e comentário, nós temos notas também, ó, a nota sobre o ministério, os ministérios das cartas pastorais, que é o presbítero, o bispo e o diácono. Depois a carta a Tito, texto e comentário, nós temos também notas, né? Que é o estilo de vida cristã segundo as cartas pastorais. Segundo as cartas pastorais. Interessantíssimo aqui, ó. E depois nós temos aqui, 2 Timóteo, texto e comentário. Aí vem a carta aos Hebreus. Introdução, texto e comentário, nós temos notas. São 3 notas sobre a carta aos Hebreus. A primeira nota que ele vai dar é o uso e interpretação da Escritura em Hebreus. A interpretação do Antigo Testamento em Hebreus. O sacerdócio de Cristo, que é a cereja do bolo, né? Na carta aos Hebreus. O sacerdócio de Cristo na carta aos Hebreus. Cristo tem um sacerdote, o sacerdócio superior a Arão, a tribo de Levi ou aos levitas, e a vida cristã segundo a carta aos Hebreus. Aí nós temos o índice analítico das cartas paulinas, cronologia e atividade de Paulo e a bibliografia brasileira, as cartas paulinas. Essa bibliografia brasileira, as cartas paulinas, é interessante porque várias obras aqui você pode adquirir. Comentários das cartas de Paulo ou livros sobre a vida de Paulo, ia falar bibliografia, ó, mas livros sobre a biografia, não a bibliografia, né? Mas a biografia de Paulo, sobre a vida de Paulo, sobre o personagem, né? Paulo personagem, Paulo apóstolo, Paulo fariseu, Paulo judeu, Paulo apóstolo dos gentios e assim sucessivamente. Antes de eu mostrar aqui os comentários, porque quem assistiu os 2 reviews do primeiro volume e do segundo volume, tá, viu que o padrão é o mesmo nos comentários. Né? Tem lá a perícope, tem o texto, tá, e depois o comentário. Nesse terceiro volume é um pouco diferente, por quê? Não os comentários em si dos livros, mas sobre a introdução geral que ele vai dar a Paulo. Né? Mas antes de eu mostrar aqui, eu gostaria de mostrar sobre o índice analítico das cartas paulinas. Aí você pode perguntar, mas o que é índice analítico, né? São as palavras, expressões, nomes, personagens que aparecem nas cartas de Paulo e que ele vai trabalhar aqui, tá? Aqui, ó, índice analítico das cartas paulinas. Olha só, o primeiro nome que aparece, Arão, tá? Ele coloca aqui entre aspas, né? Sacerdócio, ou melhor, coloca aqui entre colchetes, sacerdócio, culto, que é o tipo da função sacerdotal que se realiza perfeitamente em Cristo. Cristo é o perfeito sacerdote, é o supremo sacerdote, tá? É o supremo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos a palavra Abba, que em aramaico significa pai, papai, meu paizinho, que é a invocação de Deus por parte dos cristãos. Nós temos Abel, o justo, Abraão. Então está em ordem alfabética para vocês, tá? É um índice analítico das cartas paulinas, os nomes,
tá? Vai aparecer aqui Adão, ó, que é a figura, o tipo de Cristo. Cristo é o segundo Adão, que Paulo fala ali em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Tá? Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Adão, o cabeça da humanidade caída. Cristo, o cabeça da humanidade redimida. Adoração, adulação, amigos. Aí você vai pegar aqui várias palavras, tá? Que está em ordem alfabética para vocês. Barnabé, batismo e por aí vai. Só mostrei aqui para vocês verem que maravilhoso. Então, aonde você vai encontrar um comentário que tem essas maravilhas? Por isso que é um comentário maravilhoso e por isso que é caro e até hoje é vendido. Deixa eu pegar aqui como exemplo para você ver só a carta aos Colossenses, tá? 35, página 35, e você vai ver como ele trabalha, né? Como ele comenta. Então, como todos os comentários, você tem a introdução, né? O interesse pela carta aos Colossenses, a estrutura literária, a comunidade de Colossos ou Colossas, né? E a ocasião da carta. E um fator assim maravilhoso é as notas de rodapé. Né? Praticamente todas as folhas você vai ter aí notas de rodapé, citando teólogos, citando os pais da igreja, citando eruditos, citando outras obras, citando o grego, as palavras em grego, expressões em grego, e por aí vai. É muita coisa. As notas de rodapé aqui, ó, são excelentes. O autor, lugar e data da composição. Vamos continuar aqui. Mensagem teológica e espiritual de Colossenses. Aí acaba e sempre no final ele vai te dar aqui a bibliografia. Tá? Mostra aqui, ó. Bibliografia. Ai, meu Deus. É muita coisa para mostrar para vocês aqui. E nós temos o texto e comentário. Então vou pegar como base aqui a carta aos Colossenses, que vai servir de base para os outros comentários. Então você tem aqui sempre a saudação inicial, como aqui, ó, ele vai dividir em perícopes, né, em subdivisão. Então também é expositivo também, né, maravilhoso. Saudação inicial, capítulo 1, versículos 1 e 2, você tem um texto, tá? E você tem um comentário. Texto e comentário. Aqui também, ó. Texto, capítulo 1, de 3 a 8, ó o texto aqui, ó. Tá? E o comentário. Ok? Embaixo sempre as notas de rodapé. Então esse é o padrão. Tá? Aqui ele vai te dar a estrutura, né, da carta, como ela está estruturada, né, em 5 pontos. Você pode pausar aí para você ler esses 5 pontos, né? A estrutura da carta aos Colossenses. Ok, queridos? E assim ele continua de uma maneira maravilhosa o comentário. Tá? Aqui nós temos um hino ao primado de Cristo, né? Capítulo 1, do 12 ao 20. Os comentários que ele faz aqui são maravilhosos. E aqui sempre as notas de rodapé. Aqui você tem versículos 12 a 14, que ele divide em subdivisões, né? A libertação cristã. Você tem aqui os versículos 15 a 20, que é um hino cristológico. E aqui ele vai fazer uma exposição do hino, né? Dividindo a estrofe e estruturando o texto, versículos 15 a 20. E trabalhando o grego, ou as palavras em grego, tá? Maravilhoso. Você vai ter aqui, ó, origem e ambiente religioso cultural do hino, tá? Aí você tem o primado ou a primazia de Cristo na criação, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18, parte A. Depois você tem aqui, ó, primado ou a primazia de Cristo na redenção, da salvação dos homens, que é o capítulo 1, versículo 18, parte B, até o versículo 20. E aí ele vai trabalhando, vai expondo. Então, todos os comentários, Efésios, as cartas pastorais, ele vai trabalhar nessa linha aqui, que eu estou mostrando aqui, os comentários da carta aos Colossenses. Tá? Então, é nessa linha que ele segue. Porque se for mostrar todos os comentários aqui,
não vai dar tempo de vocês verem outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Tá? Esse índice analítico que eu mostrei para vocês lá nas cartas de Paulo é maravilhoso. Você não vai encontrar em outras obras, eu nunca encontrei, né? Esse índice analítico das cartas paulinas, das palavras, expressões, nomes e por aí vai. Deixa eu pegar aqui as notas, ó. São 5 notas, tá? Sobre Colossenses e Efésios, né? A relação de Colossenses e Efésios. Vamos aqui na página 89. Página 89. A Cristologia em Colossenses e Efésios. Colossenses e Efésios. Então ele vai trabalhar a Cristologia, a primeira nota. Deixa eu correr aqui. Aí ele vai trabalhar também aqui, ó, títulos, imagens e símbolos cristológicos em Colossenses e Efésios. Maravilhoso. Maravilhoso. Outra nota, ó, códigos dos deveres familiares em Colossenses e Efésios. Tá? Códigos dos deveres familiares em Colossenses e Efésios. Aqui é um estudo bem detalhado. E aqui, ó, ele vai mostrar para você quais são esses códigos. Que não está só em Efésios e Colossenses, mas também em Tito, em Pedro, em Timóteo. Então ele vai citar aqui, ó, o texto, tá? E vai fazer a citação sobre a situação de escravos e patrões e senhores, como os senhores devem tratar os escravos e os escravos devem tratar o seu patrão com obediência. Então Paulo fala assim: obedeçam aos seus senhores como vocês obedecem a Cristo. Sirvam aos seus senhores como vocês servem a Cristo. Isso aqui é interessante, tá? Que se o escravo desobedecesse a seu senhor, ele seria morto. Então Paulo, com muita prudência, inclusive Paulo é muito criticado porque Paulo não foi contra a escravidão, né? Tem essa briga aí. Então você tem aqui os códigos e deveres familiares em Colossenses, aqui você tem a lista, tá? Dos textos, das citações, tá? De todas as citações. E você tem aqui os pais da igreja, como Inácio, a Policarpo, você tem a Didaquê, você tem Clemente, você tem a carta, né, de Barnabé. Aí você continua aqui, ó, origem dos códigos familiares, maravilhoso. Deixa eu seguir aqui, ó, as mulheres e os escravos nos códigos domésticos, como que funcionava. Olha só, o confronto com o ambiente da época não ajuda muito a suavizar a dureza da norma que impõe a submissão das mulheres aos maridos e dos escravos aos patrões. Nos textos cristãos, nota-se uma certa radicalização em relação a essas categorias de pessoas. É facilmente destacável que, em relação às mulheres e aos servos, usa-se o verbo subordinar-se ou submeter-se. Aqui está a palavrinha em grego, né? Que é hipotasetai. Aí tem os textos que ele vai citar. Ele continua. E para os servos, o verbo obedecer, né? Está a palavra em grego e está os textos. A submissão é exigida também aos outros cristãos em relação às autoridades civis ou estatais. Trata-se de uma subordinação do tipo inferiores-superiores, ou do respeito a papéis que favorecem a ordem e permitem traduzir a fé cristã também nas relações familiares e sociais. Na realidade, a fé no Senhor Jesus comporta também uma crítica radical das relações estruturadas em categorias e papéis fechados, porque discriminatórias. Algumas linhas antes do Código Familiar, o autor de Colossenses traz uma sentença carregada da força explosiva que deriva da consciência de liberdade e igualdade cristãs. Aí vai estar Colossenses 3,11, que diz assim, ó: assim não importa mais ser grego ou judeu, circunciso ou não, bárbaro ou selvagem, escravo ou livre. Note-se, porém, que nesse elenco de Colossenses falta justamente a dupla homem e mulher,
que aparece aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Versículo 28. Tá? Portanto, a posição da mulher em Colossenses e Efésios é a que está refletida nos códigos familiares, uma posição à primeira vista muito desfavorável se comparada com a orientação moderadamente emancipadora da sociedade greco-romana. Que é aquele livro que eu mostrei para vocês, fiz o review, Paulo, no mundo greco-romano, vai explicar isso muito bem, de forma mais detalhada. Tá? Aqui ele vai trabalhar, ele vai continuando a trabalhar mulheres e os escravos nos códigos domésticos, né? Como que eram as leis. Aqui nós temos outra nota. Símbolos e realidade da igreja, das cartas aos Colossenses e Efésios. Aí nós temos terminologia e símbolos eclesiais em Colossenses e Efésios. É muita coisa. E aqui sempre, queridos, a nota de rodapé. Notas de rodapé maravilhosas. Aí nós temos origem e significado dos símbolos, corpo, cabeça e pleroma, ou plenitude, né? Nós temos outra nota, são 5 notas total, né? Origem e significado da palavra mistério, né? Em Colossenses e Efésios. Que há uma similaridade entre Colossenses e Efésios. Alguns dizem que são até a mesma carta, né? Ou uma é a continuidade da outra. Outros falam que a carta aos Efésios, na verdade não foi aos Efésios, mas aos Laodicenses. Outros falam que, eu concordo com esse ponto de vista, que Paulo não escreveu essa carta à igreja de Éfeso, porque a carta tem um caráter universal, tá? E os melhores manuscritos não aparece o nome Éfeso, não aparece, né? Colocaram depois. Outros também falam que, como Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, né? Colocando Éfeso, logo essa carta começaria a circular ali em Éfeso e iria para outras igrejas, como a igreja de Herápolis, de igreja de Colossenses, lá ali em Colossos, a igreja de Filadélfia, Laodiceia e por aí vai, tá? Então são várias coisas, ou são vários pontos de vista em relação a isso. Então você tem aqui o uso de mistério em Colossenses e Efésios, ambiente de origem e significado de mistério, tá? Que era usado essa palavra nos cultos, né, aos deuses, como o deus Apolo, a deusa Afrodite, a Diana, tá? E por aí vai. Então aqui ele vai trabalhar mais a cultura, né? Maravilhoso, tá? Outra nota, catálogos de virtudes e vícios em Colossenses e Efésios. Aí, forma e conteúdo dos catálogos morais, expressões morais que Paulo usa, né? Andar honestamente, ser honesto, ser sóbrio e outras palavras. Ele vai dar aqui para você agora uma lista completa, tá? Os textos e as citações. Você está vendo aqui, ó, Colossenses 3:5, vai ter um texto. Por isso façam morrer as atitudes que pertencem a este mundo, fornicação, imoralidade, maus desejos, paixões, aquela ânsia de possuir, que é uma espécie de idolatria, né? E aí tá aqui o texto. Depois, Colossenses 3:8, outra lista, né? Ele vai dar Efésios, tá? Gálatas 5:19, famoso texto, né? As obras da carne. Tá aqui, ó, a citação. Depois vai citar Romanos, capítulo 1, do 28 ao 32. Depois você vai ter Romanos 13:13. Aqui nós temos, ó, a continuidade, tá? Sobre esses catálogos maravilhosos. Maravilhosos. Aí você vai ver o texto e a citação. E as citações. Aqui também você tem também, ó. Vamos continuar. Origem dos catálogos morais. Né? Depois disso, nós temos um comentário da carta aos Efésios. Tá? O comentário da carta aos Efésios.
Depois aqui, vamos voltar. Você vai pegar aqui, ó, as cartas pastorais, os ministérios das cartas pastorais. Deixa eu pegar aqui, ó, página 281, que é outra nota. Essas notas são maravilhosas, né? Acrescenta, você entende melhor o livro, você entende melhor o contexto, você entende melhor a cultura, como que era naquela época e por aí vai. Os ministérios nas cartas pastorais, que é presbíteros, bispos e diáconos. Sabe que bispo e diácono, o bispo e presbítero é a mesma coisa, né? Mas ele vai trabalhar essa questão aqui, ó. O uso dos termos diaconia, o uso dos termos diaconia, presbíteros, episcopos. Ele trabalha aqui, ó. Aí sempre as notas de rodapé. Numa situação como a atual, em rápida evolução sociocultural, os modelos organizacionais da Igreja também são submetidos a uma revisão, tanto do ponto de vista histórico como teológico. A revisão se impõe, inclusive, por um dado de fato. O modelo tradicional do padre está defasado numa comunidade cristã que tem uma inserção e dimensão diferentes do mundo ou na sociedade moderna, bem transmudada em relação ao passado, inclusive recente. Aí você pode até achar estranho, mas padre? Por que ele fala padre? Poderia usar a palavra pastor, porque ele era católico. Rinaldo Fabre era um sacerdote católico. Mas isso não desabona, claro, né, a sua obra, os seus comentários que são maravilhosos. Tá certo? Vamos lá. Nessa fase de busca e experimentação ministerial, é oportuno um confronto com os textos das cartas pastorais, que nos dão o esboço da organização das primeiras comunidades. Esses escritos, dedicados a dois discípulos de Paulo, estão a meio caminho entre os primeiros documentos paulinos e os escritos apostólicos. A estrutura organizacional da igreja é ainda flutuante. Não se encontra no estado nascente, como nos primeiros documentos de Paulo, anos 50 a 60, e nem se estabilizou ainda no modelo hierárquico das cartas de Inácio de Antioquia. Lá em Inácio de Antioquia já tinha uma hierarquia, bispo, presbítero e por aí vai. O bispo sendo o supervisor, né, aquele que olha por cima, né, que é colocado acima do presbítero. Isso não existia, né? Então essa criação de hierarquia trouxe muito problema e até hoje traz, porque aí nasce o sistema episcopal, que se você for o Novo Testamento, o modelo bíblico segundo o Novo Testamento não é o episcopal. Não é um governando todos, mas é um grupo de líderes, um grupo de presbíteros ou diáconos liderando a igreja, tomando a decisão juntos. Então, esse negócio de um tomar decisão é totalmente incorreto. E olha que eu sou da Assembleia de Deus, sou assembleano, sou pentecostal de corpo e alma, tá? Mas eu não concordo muito com esse sistema episcopal, porque não é o modelo bíblico, tá? O modelo mais bíblico é o modelo presbiteriano. Essa que é a verdade. Talvez você está escutando aí não goste, mas eu tenho que falar a verdade, não posso mentir. Aí você tem o uso dos termos diaconia, presbíteros, episcopos, tá? Ele trabalha assim, ó, os três escritos que costumam ser chamados de cartas pastorais, endereçadas respectivamente a Timóteo, né, que são duas cartas, e a Tito, recorrem a uma terminologia variada e ainda não especializada para designar uma atividade ou função eclesial, mais ou menos reconhecida. Parece que o vocabulário que apresenta conotações ministeriais está ligado aos termos diaconem ou diaconia, diáconos, que podem ser traduzidos por servir, serviço, servo, que tem uma acentuada acepção religiosa e eclesial. De fato, antes de designar uma função, precisa, no interior da comunidade cristã, esse léxico diaconal define o papel apostólico de Paulo encarregado por Deus de proclamar com autoridade o Evangelho.
e, em continuidade com o papel de Paulo, indica também o do seu delegado e fiel discípulo Timóteo, né, que é um delegado apostólico, né, que deve dedicar-se completamente ao serviço, ou seja, guiar a comunidade e, sobretudo, transmitir a palavra ou depósito que recebeu do apóstolo, em todas as formas de anúncio, instrução e exortação cristã. Em 4 casos, com esse vocabulário, diáconos, que aparece 2 vezes, e o verbo diaconem, 2 vezes também, faz-se referência ao papel específico dos diáconos, no contexto onde se estabelece seu regulamento. É singular e merece atenção o fato de a terminologia diaconal estar completamente ausente de Tito. Isso poderia ser explicado por uma organização eclesial diferente, que teria sido refletida em Tito, que comporta também uma diferença na concepção do ministério cristão. De qualquer modo, a terminologia de 1 e 2 Timóteo, do que se refere a esses vocábulos, está em perfeita sintonia com a fase evolutiva da igreja neles espelhada. Então, a igreja, quem foram os sucessores dos apóstolos? Foram os presbíteros e os diáconos. Tá? Então você não tem um modelo episcopal aqui. Você tem um modelo presbiteriano, né? Ou modelo de uma equipe de presbíteros e diáconos liderando a igreja e tomando decisões. Esse é o modelo bíblico neotestamentário. Isso é sine qua non. Aí ele continua, tá? Vou parar aqui, por aqui porque é muita coisa, né? Ele continua a exposição, falando do termo presbítero. Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Sobre o diácono, né? A novidade maior está na apresentação da categoria dos diaconoi, listados ao lado de outros encarregados de funções eclesiásticas, tá? Ministeriais, para ficar mais fácil. O segundo grupo de vocábulos ministeriais associa-se ao grupo semântico presbíteros, ou presbiterium. Nas cartas pastorais, o termo presbíteros aparece 4 vezes, das quais 2 no singular, presbítero, né? 1 Timóteo 5, versículo 1 e o versículo 19. E 2 no plural, 1 Timóteo 5, 17, Tito, capítulo 1, versículo 5. Com esse vocábulo, parece que se indica uma função eclesial revestida de certa dignidade e estabilidade. Vocês sabem que presbítero significa não só uma pessoa idosa, mas uma pessoa madura, né? Que sabe ensinar, apto para ensinar, marido de uma só mulher, sóbrio e por aí, todas aquelas qualidades que aparecem em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Com esse vocábulo, essa acepção deve-se excetuar, porém, a 1 Timóteo 5:1, onde presbíteros designa uma pessoa anciã. Presbíteros designa uma pessoa anciã. Deve ser tratada com cuidado. O uso do vocábulo presbíteros no plural poderia favorecer a hipótese de que se trata de um grupo, olha só, ou comitê de presbíteros. Esse argumento, porém, não se sustenta porque se encontra também o termo presbíteros no singular, ou num contexto onde as qualidades exigidas são elencadas no singular como para o episcopos, do qual falaremos em seguida. A hipótese do colégio presbiterial vale-se também do fato de o termo presbyterium aparecer apenas uma vez, em 1 Timóteo 4,14. E sempre aqui, ó, as notas de rodapé, tá? São bastante. Sempre estou ressaltando isso. Aí ele continua. Esse argumento só se sustenta se se exclui a interpretação que vê no genitivo grego o efeito, a intenção do gesto de ordenação, para se tornar presbítero. Também sob esse aspecto, a terminologia das pastorais está no estágio posterior em relação ao que parece nas cartas paulinas e alinha-se com o uso de presbiterói no livro dos Atos. Enfim, em relação aos termos episcopos e episcoper das nossas cartas, deve-se observar um uso bastante limitado
2 vezes episcopos no singular, está aqui o texto, né? E uma vez episcope, no mesmo contexto de 1 Timóteo, onde se fala de episcopos. Né? Este uso do vocábulo no singular não leva a conclusão alguma, a propósito, não leva a conclusão alguma a propósito da realidade histórica que está por trás dessa nomenclatura. Tá, interessante. Aí você tem o papel e funções dos pastores das comunidades. Então você tem aqui Paulo, o apóstolo, que envia Tito e Timóteo, são seus discípulos ou delegados apostólicos, e eles são encarregados de separarem ali presbíteros, né, diáconos e por aí vai. E nós temos aí os missionários colaboradores, que vai aparecer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, são Demas, Crescente, Tito, né, Lucas, Marcos, Tíquico e Alexandre. E nós temos outros em Tito 3,12, Ártemas, Tíquico e Zemas, Apolo. Né? Os Zemas e Apolo. Tem modelos e estatutos dos pastores. Olha só que maravilha. Então, que show de bola, né? Olha só. Ele vai falar aqui, ó. Para captar a originalidade do papel dos presbíteros cristãos em relação aos dos funcionários do culto pagão, o hebraico, é indispensável compreender não só funções específicas, mas também prestar atenção em seu estatuto socioeconômico e aos modelos culturais nos quais se inspiram, comparando-os com os presentes no ambiente da época. Esclareça-se logo uma questão preliminar. Os presbíteros formam um conselho ou colégio diretivo ou são uma categoria de responsáveis que exercem funções diferentes. Uma pergunta. Além disso, qual a relação entre o chamado presbíteros e o chamado episcopos? Trata-se de apelativos equivalentes ou designam funções e competências distintas, tendo por base a documentação das cartas pastorais, elevando-se em consideração também as analogias com os modelos organizacionais bíblicos e judaicos. Aí ele coloca aqui entre parênteses, né? Lá onde aparecem os presbíteros, né? Deve-se dizer que com esse vocábulo se designam as pessoas que exercem na comunidade cristã um papel de responsabilidade de orientação. Né? Então, presbítero, bispo, ancião, pastor, enfim, é aquele que aconselha, é aquele que lidera, aquele que ensina, aquele que prega, é aquele que pastoreia o rebanho. Interessante, né? Essa nota de rodapé, ó. Essa nota aqui. Outras formas e funções ministeriais, que é o diaconato e papel das mulheres. Né? Depois disso, começa o comentário de Tito, que segue lá o mesmo padrão que eu mostrei para vocês da carta aos Colossenses. Tá certo? Então, um material maravilhoso. Aí você tem aqui também, ó, sobre a carta de Tito, o estilo de vida cristã segundo as cartas pastorais, que é a página 308. Página 308. Vou mostrar para vocês aqui. 308. Aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, a praxis cristã, inspiração ética ideal. Você vai ter aqui a listas de virtudes e deveres. Isso aqui é interessante, tá? Olha só, para concretizar o estilo de vida cristã, o autor das cartas pastorais recorre aos elencos de virtudes ou de deveres que podem ser encontrados também nos escritos do ambiente helenista. O que é helenista? Cultura grega. A cultura grega. Nessas listas encontram-se associações estáveis de virtudes, tendo-se por base um esquema fixo, como parece
como aparece no seguinte confronto sinótico. 1 Timóteo 4,12, aqui aparece aqui a palavra vida, amor, fé, pureza, justiça, religiosidade, fé, amor, perseverança, mansidão, que é 1 Timóteo 6,11. Então você tem lista de virtudes e deveres dos crentes, que aparecem nas cartas pastorais. Aí você tem os deveres dos presbíteros, do bispo, né, do episcopo, dos diáconos também, tá? Aí você tem em 2 Timóteo, texto e comentário, tá? Que sempre começa aqui, endereço e saudação, capítulo 1, versículo de 1 a 5, você tem um texto e depois você tem a exposição do texto, tá certo? Deixa eu ir aqui para a carta aos Hebreus, que para Rinaldo Fabres é de Paulo. Ele começa com a introdução, interesse e atualidade de Hebreus, gênero literário e estrutura. Aqui você vai ter o sumário da carta aos Hebreus, tá? Maravilhoso sumário, aqui ele continua. Aqui as notas de rodapé, ó, citando outros teólogos, né? O esquema, né? A exposição da carta, tem um caráter exortativo, um caráter epistolar, de cunho pessoal e por aí vai. Ambiente cultural e religioso de Hebreus. Isso aqui é interessantíssimo também. O que estava acontecendo naquela época. Destinatários e finalidade de Hebreus. Autor, tempo e lugar de composição. Tá? Como nós podemos descobrir o que estava acontecendo naquela época, né? Uns irão defender que a carta foi escrita aí entre os anos 80 e 85, pós-destruição do templo. Vai ser estranho isso, porque o acontecimento tão grande que aconteceu em 70, com a destruição do templo de Jerusalém da cidade, se a carta foi escrita depois, o escritor com certeza iria mencionar. Isso aí é um fato, né? E por que ele não menciona? Por que ele não cita? Não menciona, não cita. Então, muitos estudiosos defendem que a carta foi escrita aí antes do ano 70, antes de o templo ser destruído por Tito, general romano que depois se tornaria imperador de Roma. Aqui essas notas de rodapé são maravilhosas, porque não dá para ler aqui, tá, queridos? Mas são notas assim, traz muita informação mesmo para vocês. Aí nós temos aqui a autenticidade paulina e a canonicidade de Hebreus. Aqui é interessante, tá? Ele vai citar os teólogos, os pais da igreja do 2º, 3º, 4º, 5º século, que trabalham, na sua maioria, e reconhecem a canonicidade de Hebreus, fazendo parte do cânon, e a autenticidade sendo de Paulo. Tá? Uns vão trabalhar dizendo que é incerta a autenticidade, não sendo de Paulo, outros vão ignorar, tá? Outros irão ignorar também a canonicidade, e por aí vai. Então você tem a lista aqui grande, ó. Está aqui, ó. Você pode passar bem devagarzinho, você pode pausar aí para vocês lerem, tá? Para vocês lerem se vocês quiserem. Você tem os teólogos do Ocidente, do Oriente, você tem os capadócios. Interessantíssimo isso aqui. Vamos lá. É muita informação que ele traz, tá? A mensagem teológica e espiritual de Hebreus, a figura e o papel de Cristo em Hebreus, rumo à cidade futura, a escatologia de Hebreus. Interessante que a Jerusalém terrena é um tipo da Jerusalém celestial. Canaã, que é a Palestina, é um tipo da Canaã celestial, tá? É nela que nós temos que nossa visão tem que estar fixo nela, não numa terra lá em Israel, um lugar geográfico. Aqui, ó.
que ele vai trabalhar de uma maneira fenomenal, porque não dá para ler, tá? Cada tempo sobre a cidade futura, a escatologia de Hebreus. Fantástico que ele vai falar aqui. Tá? A condição de Jesus, filho de Deus, irmão dos homens, que é o capítulo 1, versículo de 1 a 18. E aqui começa a exposição, né? Sempre no final, ele vai te dar a bibliografia, os comentários e estudos de introdução e teologia da carta aos Hebreus. Tá certo? Aqui ele começa uma pequena exposição e aqui ele começa de fato a expor. Hebreus capítulo 1 de 1 a 4, que é a revelação definitiva de Deus em Jesus Cristo. Tá? Aí ele começa a exposição do texto. Tá? E essas notas de rodapé, gente, porque eu estou batendo estou aqui batendo na tecla, nota de rodapé, porque são maravilhosas. Tá? Monumental. O Filho é superior aos anjos. Então você tem a exposição aqui que ele faz. Sim, fantástico. É só pegar aqui Hebreus. Explica aqui Hebreus. Só uma palhinha aqui para vocês verem. Hebreus 7. Vou pegar Hebreus 7. Não, Hebreus 13. Eu tô com sono. Eu trabalho à noite. Estou fazendo esse vídeo na parte da manhã, queridos. Então deixa eu correr aqui porque tenho que dormir. Hebreus 13. Consigo achar o texto aqui. O versículo, né? Versículo 10. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos lá. Eu não cito aqui. Eu não esqueci de marcar. Cadê? Eu esqueci de marcar. Versículo 10, que ele fala sobre o altar. Mas vocês viram aqui que maravilha, né? De obra. E deixa eu mostrar logo aqui a introdução geral para vocês. E aí eu finalizo, né? A carta. Então, eu finalizo a carta. Finalizo o vídeo. Finalizo o vídeo. Introdução geral. Nesse terceiro volume ele vai trabalhar um pouco essa introdução geral, Paulo, né? Ele trabalha Paulo, primeiro ponto aqui, ó, Paulo contestado e celebrado. Muita gente é contra Paulo. Muita gente fala que Paulo escreveu besteira. Paulo, ele confrontou, ele ensinou tudo errado daquilo que Jesus ensinou. Muita gente pensa assim. Então, Paulo é contestado, criticado e também celebrado. Primeiro ponto. Depois aqui, ó, a tradição paulina. A interpretação de Paulo no Novo Testamento, a interpretação de Paulo na época dos padres, os pais da igreja, né? Os séculos, do segundo século ao sétimo século, a figura de Paulo nos apócrifos, os escritos não inspirados, paulinismo e antipaulinismo, Paulo lido e interpretado pelos santos padres. Essa expressão santos padres é usada pelos católicos. Ele, como é católico, ou era católico, né? Rinaldo Fábio, ele usa essa expressão santos padres. Paulo na Idade Média. E Paulo na época moderna, que vai dar reforma aos nossos dias. Dar reforma aos nossos dias. Então é a parte mais longa aqui, que ele vai trabalhar. Tá? Aqui acaba e ele começa o comentário da carta aos Colossenses. Então é uma obra maravilhosa,
Eu não li aqui os comentários, né? Porque a gente ia perder um pouco, ia perder muito tempo. Eu mostrei lá as notas, que são maravilhosas. E vocês viram, né? Vocês viram aqui que esses 3 volumes são maravilhosos. Se vocês adquirirem esses volumes, vocês não irão se arrepender. É um conteúdo riquíssimo, maravilhoso, esplêndido. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, galera. Tem muita gente aí que assiste o vídeo e não deixa o like. Quanto mais like você der, você vai ajudar a divulgar esse vídeo para as outras plataformas, para outras pessoas verem. Então, assista o vídeo, deixe o seu joinha lá, ó, o like lá, ó, o joinha aqui, ó. Deixa o joinha lá, ajuda nós aí, por gentileza. Se você acha esse canal interessante, deixe lá o seu like, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos vocês por ter paciência de esperar 50 minutos aqui, né, ouvindo eu falar e mostrar essa obra maravilhosa. Tá bom? Até os próximos vídeos, querendo Deus.